Portanto, no que se diz respeito ao trato direto com a pessoa, muito infelizmente, o prefeito ele vai ter que continuar exercendo esse papel tão importante social por conta de não existir um instrumento legal que discipline essa relação. No que se diz respeito a esses equipamentos, é interessante que o município ele tem que encontrar, eu sei que não é fácil, porque a SERB, no caso, é muito parecido com a questão da SERB. Se no caso a SERB deixou lá e não tem endereço, tem que ter um termo de doação, algo que possibilite que a administração pública possa fazer incorporação de bens. Mas já isso aconteceu, lá em Brasília tivemos um questionamento desse tipo, e aí no estado, um técnico de Minas Gerais, uma situação muito parecida com essa que o prefeito pontuou, o técnico de Minas Gerais falando desses equipamentos que muitos anos já faziam parte da administração pública e a gestão não tinha conhecimento de origem e tal. Aposto como isso iria ser incorporado. Então, lá em Minas Gerais, no caso do exemplo que foi citado, a administração pública, para fazer uma incorporação, fazia uma espécie de uma citação pública, né, dizendo, olha, tem um bem que está em posse da administração, datada de X, 20 anos, e a administração pública, até a data tal, não identificando o seu devido proprietário, vai fazer a devida incorporação, ou seja, tem um instrumento legal público que permita à administração pública ter a propriedade real do bem, na medida que tornou público a declaração, e, consequentemente, fazendo a incorporação. Aí a contabilidade vai fazer a variação patrimonial, os colegas da contabilidade vai fazer a incorporação, a variação ativa, fruto da incorporação, e logo, por consequência, os colegas do patrimônio, né, vão fazer o respectivo tombamento do bem, possibilitando que constitua do inventário, porque a equipe do patrimônio vai fazer a avaliação, vai quantificar e qualificar o bem, porque não basta ter apenas o bem no que se diz respeito à propriedade, mas eu preciso ter a sua expressão monetária, porque vai constar do inventário e, consequentemente, a incorporação do patrimônio. Esse é o jeito para que esse equipamento participe do consumo que faz parte da nossa frota ali. Tá? Ok. Tem mais uma pergunta aqui, que é de Ricardo Ruas, do município de Porto Seguro. Ele é contador. E a pergunta é, o tipo de empenho, no caso de adiantamento, tem que ser mudado no SIGA após a inserção dos empenhos no sistema? Essa rotina gera esquecimento? Já foi estudado uma forma de mudança? Pronto. Foi bem oportuno o questionamento de Ricardo, né? Até parabenizar pela pergunta. Olha só, Ricardo. Lá no SIGA, na parte de execução orçamentária, a gente já está ali naquela parte de execução orçamentária, tem um item ali, empenho. Interessante que tínhamos tão somente os três, ordinário, global e estimativa. Criamos um empenho ordinário e adiantamento. Então, o empenho ordinário e adiantamento possibilita que o sistema visualize os empenhos que são oriundos do adiantamento. Portanto, é importante que vocês atentem para isso, porque tem muitas entidades que vêm tratando o adiantamento como empenho enquanto gênero ordinário pronto, e impossibilita que nós visualizemos o adiantamento lá na parte de prestação de contas. Então, se vocês olharem lá no lado superior à direita, tem adiantamentos ali na parte de prestação de contas, é justamente a prestação de contas dos adiantamentos concedidos. Quando do pagamento, aquele servidor que recebeu o recurso a título de adiantamento tem a possibilidade de fazer a prestação de contas também ali no próprio sistema e dizer os itens que foram gastos naquele período legal estabelecido para a prestação de contas e a concessão de adiantamento. Portanto, tem lá no empenho ordinário adiantamento. Mais uma consideração, uma coisa que é importantíssima é que vocês, algumas entidades, prefeitos, porque tivemos algumas visitas lá, de secretário de Finanças também, para revisão dessas leis de adiantamento, pessoal. Tem adiantamentos, a Lei 4.320, salvo engano, no artigo 68, fala da excepcionalidade do adiantamento, que as entidades têm a faculdade de disciplinar sobre a matéria, mas o que a gente vem observando, e o sistema vem criticando, prefeito, que a gente tem tido adiantamento de 15, 20, 30 mil reais. Então, há de se questionar, claro que não é emissão de juízo, da excepcionalidade de determinados valores. Adiantamento de 30, 20, 40 mil reais, que despesa amigo dessa? Né? Portanto, é importante,
foi oportuna a pergunta de Ricardo, justamente por essa questão, e para que nós nos lembremos dessa questão. As normas podem ser revistas. Tá? Carros cedidos por cessão de uso é restrito a quais cargos? Ele pode abastecer? Nós temos mais 10 minutos para encerrar a nosso primeiro debate. Carros cedidos por cessão, veículos cedidos por cessão de uso, ele é restrito a quais cargos? Ele pode abastecer? Pronto. Eu não vou entrar no mérito da prerrogativa do cargo, né, da cessão de uso, enfim. Mas a nossa linha do ponto de vista de prestação de contas, no contrato que foi disciplinado entre a administração e a entidade, houve a prerrogativa de abastecimento, de consumo, pronto. O veículo, estando sobre posse, aí não é propriedade da administração, sendo objeto de consumo de combustível lá, pronto, vocês vão declarar no sistema. Aí, no segundo momento, vai ser vista a legalidade do ato, mesmo porque a própria administração, na figura daquele servidor que na verdade, que questionou, ela tem consciência da função pública que foi utilizada para que aquele contrato fosse estabelecido. Portanto, o consumo, se o contrato fez a previsão do consumo em X unidade monetária, essa placa e esse veículo vai ter que ser registrado e abastecer. Agora, nesse controle de frota, a gente precisa ter esse instrumento legal. Agora, a administração, no instrumento do contrato, já declarou ao órgão que é algo que não é ilegítimo.